Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que tens no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. Repete. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. Porque aí, a mão do Senhor, biblicamente, não é simplesmente a mão do Senhor, porque o Senhor não tem mão. O Senhor é Espírito. Quando fala de mão aqui, está falando de poder, como nós cantamos no início da missa. Porque quando nós cantamos, quando o povo de Deus canta, apesar das dificuldades, apesar do desânimo, apesar do sofrimento, abrimos campo, abrimos canal para o poder de Deus. É isso que nós estamos pedindo no refrão desse salmo. Vossa mão nos ajude, vosso poder nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. Vossa mão nos ajude a ouvir no Senhor. E esse refrão do salmo, e cantado dessa forma, mostra muito bem, graças a Deus, que esse também é um clamor por misericórdia. Nós estamos clamando a misericórdia de Deus. Por quê, meus irmãos? A primeira leitura nos mostrou o maior desastre, a maior calamidade que aconteceu com o povo de Deus. Chegou um momento, como disse o início da leitura, naqueles dias, Salmanassar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a, formou um sítio. Ele cercou toda a Samaria durante 3 anos. Aqui nesse momento não está a explicação toda, mas em outros livros, porque nós estamos no segundo livro dos Reis, o livro das Crônicas também fala a respeito disso. Foi terrível para o povo de Deus. Eles resistiram. Veja, foi uma resistência muito grande. 3 anos de cerco, onde foram tirando os alimentos, onde foram tirando a água. O povo passou um verdadeiro tormento, mas depois não teve mais forças. Então o rei e os seus exércitos assírios invadiram
toda a Samaria, pegaram todo aquele povo, levaram aquele povo escravo para a Síria. Foi terrível. Só sobrou uma tribo das 12 tribos, sobrou uma tribo só, a tribo de Judá. Ela era melhor? Não, ela não era melhor. Os erros que as outras tribos cometeram, Judá também cometeu. Mas o Senhor olhou para o objetivo dele, o objetivo de misericórdia. Um dia ele enviaria o Salvador. Ele já havia prometido o Salvador e, portanto, a salvação viria da tribo de Judá. Então o Senhor foi fiel à sua promessa para não exterminar a tribo de Judá. Veja, só por isso, por um motivo de misericórdia, eles também mereceriam o mesmo castigo. Se o Senhor não permitiu que o castigo caísse sobre eles, foi porque daquela tribo ele tiraria o Salvador e a salvação. Deixa eu dizer com muita humildade, com muita simplicidade, mas com veracidade, o Senhor espera que nós sejamos a tribo de Judá para Ele. Porque somos melhores do que os outros? Não, teremos o nosso cavalinho da chuva. Nós somos tão pecadores como eles, nós somos tão errados, nós somos tão inconstantes, nós somos tão ingratos para com o Senhor, ainda mais que recebemos muito. Quem recebe pouco, a gratidão é pequena, mas quem recebe muito, a gratidão precisa ser muita. Nós temos sido ingratos ou mais ingratos do que os outros, do que os pagãos. Mas o Senhor quer tirar de nós o Salvador e a salvação, e é por isso que Ele nos poupa, e é por isso que Ele nos trata com misericórdia. Hoje é um dia de nós abraçarmos com mãos e pés essa misericórdia, essa escolha, a vocação que o Senhor nos concedeu, a consagração que Ele nos concedeu, porque na verdade quem consagra é o Senhor, quem chama é o Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos estabeleci para produzir fruto, e o vosso fruto permaneça. E que fruto é esse? O fruto é o Salvador e a salvação. Então por isso Ele nos poupa. E aqui está narrado por que é que o Senhor permitiu que o castigo caísse sobre as outras 11 tribos. Não pensemos que eles procederam mal, então o Senhor castigou-os. O castigo não veio do Senhor. Já explico já. A palavra de Deus está mostrando isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado a outros deuses. Eles caíram na idolatria. Pior ainda, eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai os meus mandamentos e preceitos. Eles, porém, não prestaram ouvidos, desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais. E justamente porque eles fizeram isso, eles deram as costas para o Senhor. Na hora que eles deram as costas para o Senhor, veja bem, o Senhor não deu as costas para eles. Na hora que eles fizeram isso, eles deram as costas para o Senhor. Agora você imagine o que acontece quando alguém dá as costas para o Senhor. Ele perde a proteção, ele fica ao léu dos acontecimentos, ele fica ao léu justamente do povo idólatra que eles estavam seguindo. Está ao pé da letra, gente. Eles caíram na idolatria, eles seguiram os costumes dos povos idólatras, dos povos pagãos. O que aconteceu? Quem foi que pegou o povo de Deus? Um povo idólatra, um povo pagão, os assírios, cujo rei era o rei Salmanassar. Perceberam?
E é isso que acontece com qualquer um de nós. Nós estamos falando de coisas passadas. A própria Bíblia diz que tudo isso nos foi escrito na Bíblia para que seja modelo e exemplo para nós. Nós não estamos contando histórias, nós não estamos fazendo com a Bíblia história do povo de Deus. Não, nós estamos fazendo a nossa história, porque o povo de Deus hoje somos nós. E olhando para o passado, nós vemos os reflexos de hoje. É verdade ou não é verdade que nós estamos seguindo os costumes dos povos pagãos? Está evidente. Se você quer uma demonstração, é só ligar a televisão. Ele passando, sapeando os canais, para você ver o que é que acontece. Nós não estamos jogando a culpa na televisão, porque a televisão apresenta o produto daquilo que está se vivendo. Claro que apresentando o produto, aumenta o mal, porque as pessoas começam a viver como aquilo que está sendo apresentado. Aumenta o mal. É evidente que não deviam estar apresentando essas coisas do jeito que apresentam, como se isso fosse a maneira de viver. Você sabe o poder que os meios de comunicação têm. Mas afinal das contas, o que todos os meios de comunicação, televisão, rádio e discos, CDs e jornais e revistas e outdoors, etc., e internet, o que eles apresentam, desculpe, é o subproduto de um povo que deu as costas para Deus. E interessante que está escrito, eu acabei de ler, o Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas. Ele inclui Judá também. Isso vem provar aquilo que eu dizia, não é que Judá fosse bonzinho, e as outras 11 tribos eram as más, eram as idólatras, as que seguiram os povos pagãos. Não, Judá também errou. E se o Senhor o poupou, foi por causa do Salvador e da salvação. Meus irmãos, essa é a nossa graça, essa é a nossa sorte. O Senhor conta conosco. Você não pode imaginar o que aconteceu com o povo de Deus durante todo aquele tempo. Foi um tempo longo que ele passou na Síria como escravo. Muitíssimos deles não voltaram mais para a sua terra. Tanto assim que o reino de Israel, porque eles estavam divididos entre Judá e Israel, mais ao sul e mais ao norte da Terra Santa. Muitos deles não voltaram, e essa parte, que era o povo de Israel, enfraqueceu-se muito. Repito, por que é que o Senhor poupou Judá? Por que é que o Senhor poupa a nós que também voltamos as costas para o Senhor? Por que Ele poupa? Porque Ele espera tirar de nós, Ele quer tirar. Ele prometeu, Ele é fiel. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode contradizer-se e não se contradiz. Ele quer tirar de nós o Salvador e a salvação. Então, é o que eu tenho a dizer, precisamos aproveitar a misericórdia do Senhor. Se Ele está tendo misericórdia conosco e com os nossos, com as nossas famílias, com os nossos entes queridos, meus irmãos, é para nós agarrarmos de mãos e pés a misericórdia do Senhor e cantar como nós estamos cantando. Não é cantar por cantar, a vossa mão, o vosso poder, e no caso aí, a vossa mão de misericórdia, o vosso poder de misericórdia nos ajude. Ouvi-nos, Senhor. Veja como até a melodia e os acordes próprios dessa música estão mostrando uma súplica, um clamor por misericórdia. Faça com que isso ressoe também do seu coração e da sua voz. Cantemos. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Isso, cantando com mais ênfase ainda. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Repetindo com mais força, vossa mão Vossa mão nos ajude, nos ajude,
Ouvi-nos, Senhor. Terminando agora, vossa mão. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. E é por isso que nós não podemos julgar-nos uns aos outros. É por isso que nós não podemos condenar-nos uns aos outros, porque o próprio Senhor diz: porque vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Se ficarmos dizendo: deixa-me tirar o cisco do teu olho, irmão, quando tu mesmo tens uma trave no teu, o Senhor diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós não podemos ficar apontando a ninguém, precisamos olhar para nós. Eu ouvi do próprio Dom Irineu, que esteve esses dias conosco. Vocês viram como ele é muito bem-humorado, né? E como ele coloca na pregação dele tantas coisas interessantes, ao tipo do Padre Léo, né? Foi dele que eu ouvi a primeira vez uma coisa que você conhece, mas que vale a pena repetir: quando você aponta um dedo, você está apontando 3 contra você. Você aponta o seu dedo para o outro, mas olha aqui, para apontar para o outro, você encurvou os outros 3. Você está apontando 3 para o seu lado. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. E eu aproveito justamente que eu acabei citando o Padre Léo. Ontem à tarde eu tive a graça de visitar o Padre Léo. Depois que tudo terminou aqui no nosso encontro, nós fomos para São Paulo, chegamos lá de tardezinha. Foi uma graça, eu fiquei apenas 1 hora com ele e já voltamos, mas valeu a pena. E eu preciso dizer a todos vocês, não estou dizendo que o Padre Léo esteja mal, muito mal, mas o Padre Léo não está bem, não está nada bem. Essa última recaída que ele teve foi muito forte. Não sei se eu falei aqui em público, se eu falei somente para um grupo, porque nesse tempo houve a viagem que eu fiz, que o médico, o principal médico da equipe, que está cuidando do Padre Léo, na última visita que tinha tido dele, disse que ele tinha melhorado 80%. Embora dissesse para ele: ainda há um longo caminho, mas o pior o Senhor já passou. E dizendo que ele estava melhor a 80%, ele acabou sendo ultra sincero com o Padre Léo e dizendo: porque todo o pior o Senhor já passou, aquilo que as outras pessoas passam no final da doença, o Senhor já passou. Mas daí ele foi ultra sincero dizendo: porque o Senhor por 4 vezes, e a primeira vez que o médico não viu, e eu vi, e eu já contei que foi aqui em casa mesmo, disse o médico: por 4 vezes o Senhor esteve com o pé do outro lado. Você está me entendendo muito bem. Por 4 vezes. E o Padre Léo tomou muita consciência de que por 4 vezes os médicos sabem, eles percebem. Disse o médico: o senhor esteve com o pé do lado de lá. Mas disse o médico: o senhor superou essas 4 vezes. É por isso que disse o médico que não apenas como cristão, pela fé, mas também como médico e daí pela ciência, eu digo que o senhor vai viver muito e vai continuar o seu apostolado, mas só que o senhor tem um longo caminho. Gente, parece que justamente por causa disso, por sanha, o inimigo veio com tudo. Foi depois dessa visita do médico, foi depois que por telefone o Padre Léo me disse isso, ele estava todo animado, que veio esta queda pior. Ele teve uma febre
muito grande e uma desinteria, uma diarreia muito grande, claro, com consequência também da quimioterapia que ele tinha feito, porque todo aquele elemento químico que é injetado no organismo precisa ser expelido, e aquilo vai trabalhando no organismo, mas chega uma hora em que aquilo tudo tem que ser expelido. Mas só que essa vez a desinteria que ele teve foi muito forte. Você sabe, quando atinge os intestinos, a coisa toda se agrava, ainda mais que o câncer está naquela região. E daí, com a febre e com tudo, o Padre Léo teve uma queda muito grande, ficou totalmente enfraquecido, tanto assim que os médicos o chamaram imediatamente para São Paulo, mas ele não conseguia viajar, e os que estavam com ele mostraram, não, ele não consegue. Daí ele foi internado lá em Brusque mesmo, deram todos os primeiros socorros necessários, eles foram muito humildes e seguiram todas as orientações dos médicos de São Paulo, e assim que ele melhorou, ele foi para São Paulo, está lá. Está reagindo? Está reagindo. Mas por que eu estou dizendo isso? Para alarmar? Não. Para nós retornarmos à intensidade de oração por ele. Porque veja, já está fazendo quase 4 meses. Você se lembra que o carnaval foi no finalzinho do mês de fevereiro. Nós transcorremos fevereiro, não, fevereiro caiu fora, março, abril, maio, estamos no finalzinho de junho. 4 meses não é qualquer coisa. E claro, a gente também vai se acostumando, né? Os entendidos chamam isso de psicoadaptação. A gente se adapta a tudo, até as coisas ruins, infelizmente. Você tem um quadro na sua casa, quando você coloca, você presta atenção naquele quadro, o tempo todo, a beleza daquele quadro, mas depois você acostuma e parece que o quadro nem está na parede. Verdade ou não é? Nós nos adaptamos muito facilmente. E o Senhor até mesmo está permitindo que a gente acorde e que a gente volte a orar e orar intensamente. Eu estou justamente nesse começo de semana, nesse final de mês, quando vai completar-se 4 meses da doença do Padre Léo, que nós retomemos todos juntos, e aqui estou dizendo um SOS Padre Léo. Assim como nós fizemos um SOS Murilo, e muitos de vocês viram, quando aqui mesmo nesse palco, quando os pais do Padre Murilo fizeram 50 anos de casados, o Padre Murilo veio naquela quinta-feira celebrar, e eu, pelo evangelho que nós estávamos tendo naquele dia, e pela presença dele, tive que contar tudo aquilo que aconteceu com ele, e ele mesmo testemunhou. Ele estava presente aí para mostrar como foi um milagre. Eu contei inclusive que o médico tinha dito à minha irmã que o Murilo, que naquele tempo era apenas seminarista, o que ele tinha tido era morte cerebral. O que nós estávamos esperando? E não foi qualquer um que disse, foi o chefe da equipe de neurologistas. E nós estamos vendo aí o Padre Murilo, o padre, ele é pároco aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lorena, cheio de vigor. Só ficou com as sequelas ortopédicas, porque ele ficou durante todo aquele tempo sem poder ser socorrido ortopedicamente, porque a situação neurológica dele era terrível. Segundo o médico, ele tinha tido morte cerebral, mas ele está aí. Foi o que nós dissemos, o que aconteceu com ele foi uma verdadeira ressurreição. Ontem, quando eu rezei pelo Padre Léo com o grupo que estávamos ali, um pequeno grupo dos mais íntimos, a mãe dele estava lá, Dona Nazaré. O que nós pedimos ao Senhor e o que nós acreditamos e afirmamos, proclamando ao Senhor, foi a ressurreição. E pedimos ao Senhor que realmente ressuscitasse o Padre Léo. E para que isso aconteça, é preciso que nós afervoremos a nossa oração, porque estamos numa batalha. Na hora que nós descuidamos, o inimigo nos toma. E porque estamos em batalha, é preciso guerrear. E por isso também nós cantamos: vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão peça do fundo do coração, nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Vossa mão, vossa mão.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.